ao vivo. Agora eu acho que a gente está ao vivo. Peraí. Peraí. Finalmente. E aí, pessoal, boa noite. Finalmente estamos ao vivo com a doutora Marielle aqui do meu lado, muito bem acompanhada, para falar de uma coisa que vocês gostam muito, que é a advocacia de família. E hoje vocês fiquem preparados para perguntar à doutora Marielle um pouco do que ela já viveu como advogada nesses 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos como advogada de família e sucessões, desafios que ela enfrentou na carreira. Enfim, a gente vai falar hoje sobre, não o direito de família, mas sobre a advocacia de família. E você é nosso convidado a comentar e a fazer perguntas. Deixa eu só apresentar a minha convidada, a doutora Marielle. Acabei de conhecer pessoalmente lá em São Luís, né? Tem um mês, tem mais ou menos um mês. Embora já seguisse o trabalho dela nas redes sociais. É advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, mestranda em Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil e Internacional, secretária-geral da Comissão de Relações Internacionais da OAB Distrito Federal. Doutora Marielle, muito bem-vinda, de verdade. Eu quero saber se todo mundo está ouvindo bem a nossa live antes de passar a palavra para a doutora Marielle. Eu estou aqui com o computador do lado para monitorar a nossa interação. Eu quero saber se vocês todos estão nos ouvindo bem. Deixa eu só ver quem é que está aqui para a gente dar as boas-vindas. Né? Deixa eu ver só quem está aqui. Doutora Kelly, boas-vindas. Muito boa noite. Doutora Micaela Leonardo, doutor Flávio, boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindos, né? Que venham mais, vamos convidar mais pessoas. No momento as pessoas estão entrando, estou animada com a noite de hoje, porque já houve uma repercussão grande quando a gente começou a anunciar essa live. E doutora Marielle, não sei se você sabe, eu acho que não. Embora a gente esteja fazendo, nós começamos a fazer live o ano passado, seu nome já foi citado em uma das lives em nossa fanpage por um advogado parceiro seu em Genebra, na Suíça. Nós fizemos um circuito de advocacia internacional. Foram 3 advogados brasileiros, um atuante na Suíça, que foi o doutor Fernando lá em Genebra, o doutor Julian em Portugal e a doutora Stephanie lá na Itália, e ele falou do seu escritório, ele mencionou você como advogada, digamos, como parceira na advocacia internacional, que eventualmente a gente traz essas pautas para as pessoas conhecerem um pouco do mercado fora do Brasil. E as oportunidades para o advogado, naturalmente. Tanto que quando eu publiquei a sua live, houve acho que foi a doutora Daniele, perguntou se a gente ia falar do direito da família no âmbito internacional ou só aqui no Brasil. Mas olha, eu estou falando demais, deixa a minha convidada se apresentar melhor e falar um pouco mais sobre ela, sobre a carreira dela. E, mais uma vez, muito bem-vinda a todos. Doutora Marielle, passo a palavra para você. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Daniela Mascarenhas. É um prazer contribuir. Vou contar aqui hoje um pouquinho da minha história, a minha trajetória profissional e como eu entrei no mundo do direito e, mais precisamente, na área de advocacia de família e sucessões. Porque eu escolhi esse nicho para me especializar, além do direito internacional, atuando em direito de família internacional. Eu comecei minha carreira em 2007, no mesmo ano que eu me formei, eu passei na OAB e já comecei a advogar. E, inicialmente, eu entrei como advogada associada de um escritório, só que eu sempre trabalhei minha marca por fora. Já no meu último semestre de faculdade, eu já fiz um site, comprei um domínio, que na época o primeiro domínio que eu tive foi até o meu nome, era www.mariellebrito.com, e aí eu tinha um cartão de visita na internet, eu tinha uma página apenas.
Nessa página tinha o meu currículo resumido e algumas coisas, né, uma arte lá bonitinha, já tinha uma logo, já foi feita uma logo para mim, com MB. Hoje é MSP, mas antes era MB só, mas era muito parecida com a arte de hoje, já naquela época, 11 anos atrás. E eu sempre trabalhei minha marca por fora, concomitante ao escritório de advocacia ao qual me associei, e que eu estava ali trabalhando, pegando experiência, adquirindo segurança. Fui trabalhar no escritório de advocacia que atendia os sindicatos rodoviários de Brasília, e eu atendia, em sua maioria, eram homens, eram motoristas e cobradores. Eu era coordenadora da área de família, já entrei para coordenar a área de família, porque eu já tinha bastante experiência em estágios de advocacia em escritório, que eu estagiei durante 3 anos da faculdade atuando em escritório e jurídico de banco, então no exercício da advocacia. Então, eu já tinha uma certa bagagem, um bom currículo, porque durante toda a faculdade eu prezei muito o meu conhecimento, o aprendizado. Buscava estagiar de manhã e à tarde estudava à noite, para que eu pudesse ali absorver o máximo de conteúdo que eu pudesse e conciliar a teoria à prática, porque o meu maior medo era me formar crua. Então, eu já me formei, já me sentindo um pouco mais preparada para o mercado. Acredito que por isso eu nunca fiquei sem trabalho, nunca fiquei desempregada. Então, já me formei, eu já tinha, antes da minha OAB ficar pronta, eu já tinha um escritório de advocacia que estava me aguardando. Fui entrevistada, já tinha sido aprovada, estava aguardando pegar minha carteira para iniciar o trabalho. E aí eu trabalhava atuando na área de família, que era coordenadora da área de família, para defesa de motoristas e cobradores de ônibus. Fiquei nesse escritório durante 1 ano e meio e trabalhei muito, porque eu costumo brincar até que nesse período, como era advocacia de massa e trabalhava no volume, eu aprendi em 1 ano e meio o que eu aprenderia em outro lugar em 5 anos, porque realmente eu fazia, era uma média de 5 audiências por semana, de 5 a 10 iniciais que eu ajuizava, mais o acompanhamento de diversos processos que tinham publicações no dia a dia, e toda manhã estava lá dentro do sindicato atendendo os rodoviários, que eram de 10 a 15 atendimentos, porque era na fila, era bem no esquema da Defensoria Pública. Então foi muito bom para mim, porque eu peguei muita experiência, muita bagagem e muito jogo de cintura. Desse escritório, eu sempre tive, né, meu site por fora e sempre estava de alguma forma tentando trabalhar o meu nome, a minha marca, para que eu estivesse fazendo meu nome, porque o advogado ele tem que fazer um nome no mercado. Assim como um nutricionista, um arquiteto, profissionais liberais, ele tem que construir um nome no mercado para ter clientela. Então, eu sempre trabalhei minha marca por fora. Estava ali no meu escritório como associada, mas, né, sempre, né, me vendendo como advogada, porque o advogado, ele é advogado 24 horas. Ele, o tempo todo, ele tem que apresentar como advogado, ele tem que comentar, falar, ter assunto, falar sobre o trabalho dele e contar sobre determinada causa, um caso interessante que ele tenha. Ele tem, é um marketing pessoal, ele está o tempo todo se vendendo. Então, sempre trabalhei minha marca por fora, porque eu queria um dia ter meu escritório ou virar sócia de uma grande banca. Eu sempre quis advogar. Na verdade, eu já entrei no curso de Direito para ser advogada. Por isso, durante a faculdade, eu estagiei bastante, porque eu já queria me formar uma advogada e já ia atuar na minha profissão. Mesmo que se algum dia eu decidisse seguir alguma carreira jurídica no futuro, se fosse o caso, uma juíza, uma promotora, eu queria advogar. Sempre sonhei em advogar. Desde meus 15, 16 anos, quando eu decidi, optei fazer a faculdade de Direito. Então, sempre trabalhei, voltei todo o meu estudo e meus estágios para a advocacia, e nos meus primeiros anos de formada também. Eu já estava ali tudo voltado para a advocacia. E eu queria até os 30 anos, eu me formei aos 22, eu queria que até os 30 anos eu já tivesse com uma carreira estabilizada. Eu já queria ter uma carreira estável,
já ter minha casa, ter meu carro e minha profissão já no mercado estabelecida. Caso eu não conseguisse isso, aí eu poderia pensar em concurso. Mas era assim, a última hipótese. Era se eu realmente não gostasse, não desse certo na vida, aí eu pensaria em fazer um concurso. Mas então, voltando, eu estava, né, trabalhando na minha marca por fora e trabalhando nesse escritório e acabei com muito de tanto trabalhar, eu acabei especializando em direito de família e sucessões pela prática. E aí eu fiz uma especialização também, logo quando eu formei, em direito processual civil e internacional. E depois que eu concluí essa especialização, que durou um ano, eu ainda continuei nesse escritório, mas aí cada dia mais ia aparecendo mais causas por fora, que pessoas que me procuravam me encontravam pela internet. Eu nunca esqueço da primeira vez que o meu site me trouxe um cliente, um advogado do Rio de Janeiro, e ele me contratou para fazer um agravo para o STJ. E eu lembro que na época eu olhei o valor da tabela de honorários para saber como que eu ia cobrar honorários, que era a primeira vez que eu tinha realmente uma causa para cobrar minha. E aí eu cobrei dele R$ 2.000 para fazer um agravo. E isso era mais do que o meu salário do escritório, que me pagava R$ 1.850 na época. Então, para o mês inteiro de trabalho, 30 dias de muita labuta, eu ganhava 1.850. E aí, por uma causa, eu cobrei, na verdade, por uma causa não, por uma peça, que era para fazer um agravo, eu cobrei R$ 2.000. Lembro que fiquei muito feliz, foi muito bom. Então, já era o resultado que eu tinha do meu site, que um advogado do Rio tinha me encontrado. E aí, com isso, sempre aparecia diligências, advogados de outros estados, que alguma diligência em Tribunal Superior em Brasília. Então, esse meu site lá no início, ele já me trazia alguns pequenos clientes como advocacia de apoio em Brasília. E nisso, aos pouquinhos, eu fui fazendo, né, meu nome, quando eu fazia algum trabalho aqui ou lá, a pessoa ia me conhecendo. E quando eu concluí minha especialização, eu fui fazer um intercâmbio na Espanha, que eu queria aprimorar o meu espanhol e queria também fazer uma aluna ouvinte no mestrado, lá na Universidade de Salamanca. Fiquei lá um semestre, e quando eu retornei, eu decidi fundar o blog Advocacia em Pauta. E aí, esse blog de Advocacia em Pauta, ele nasceu em setembro de 2009, que era pelo WordPress que eu fiz, foi uma dica que um publicitário me deu, me falou, poxa, por que você não escreve um blog? Porque o Google adora blogs, e aí sempre você vai ficar bem ranqueada nas buscas do Google. E aí eu criei esse blog, ele fez uma arte para mim na época, para ter um visual bonito. E eu comecei a escrever artigos e artigos, e na época eu cheguei a escrever até 3 artigos por dia, porque eu sou um pouco compulsiva na hora que eu quero alguma coisa, eu sou tão determinada, e eu empolgo, eu não sei parar. Então, nessa época, eu estava empolgadíssima com esse blog, eu escrevia 3 artigos por dia, porque eu não tinha outra coisa, eu não estava trabalhando como estudante social, tinha acabado de retornar do intercâmbio, comecei a fomentar bastante a minha marca. E o que eu ia fazer nas horas vagas? Eu ia estudar e escrever artigo, enquanto não aparecia cliente, né? E fazendo o meu trabalho ali de prospecção via internet. E fiz cadastros em vários sites jurídicos, Jus Brasil, Meu Advogado, Mundo Advogados, e dentre outros que tinha na época, que agora nem me recordo o nome de todos. Fui fazendo a minha inscrição em todos e escrevendo artigo. Aí eu lembro que, com isso também, os jornalistas me encontraram. Foi aí que surgiu a minha primeira entrevista para televisão, que foi uma jornalista pesquisando no Google sobre o tema da pauta dela, encontrou o meu artigo que eu tinha escrito sobre a pauta que era a lei do inquilinato, a nova lei, e aí ela entrou em contato comigo e me chamou para dar uma entrevista. E eu aceitei. E morrendo de medo, né, com aquele frio na barriga, era uma entrevista ao vivo que eu tinha que dar, mas eu fui assim mesmo, porque uma hora ou outra eu ia ter que passar por isso. Então, foi assim que surgiu a primeira entrevista, e dessa daí surgiram outras também de jornalistas que também encontraram os meus artigos na internet. E com a produção de conteúdo, foi assim que a minha carreira na advocacia realmente começou, porque eu
eu não sou de Brasília, minha família é inteira do interior de Minas. Eu vim fazer faculdade de Direito em Brasília e seguir carreira em Brasília, então eu não tinha muitos contatos na cidade. Quem eu conhecia era que eu estudei na faculdade e os meus colegas de trabalho, onde eu estagiava, e depois, mais tarde, os colegas advogados do escritório. Então, eu não tinha uma rede de contatos familiares, amigos e amigos dos meus pais que pudessem me indicar causas. Eu tive que construir realmente minha carreira do zero aqui em Brasília. E eu posso dizer que a internet foi uma grande aliada que eu tive, porque como eu era de fora, eu usei todo o poder da internet, que era ter feito meu site, depois ter feito um blog, e escrever muitos artigos, produzir muito conteúdo, dar entrevistas quando os jornalistas me ligavam, e eu pegava essas entrevistas, colocava lá dentro do meu site também, e aquele trabalho de formiguinha ao longo dos anos, né? E é um cliente satisfeito, chega lá no Facebook, faz uma recomendação pela internet, que tem um alcance exponencial, um efeito multiplicador, porque aquele antigo boca a boca, de repente se torna, o cliente vai lá na internet, joga lá, mais pessoas veem, pessoas que não estão nem na rede de contatos dele, que ficam sabendo, né? Porque ele foi lá e escreveu na internet, que é público. Então, isso foi muito bom. Então, graças à internet e ao marketing digital, eu posso dizer que foi um grande aliado no meu início de carreira aqui em Brasília. E através também da produção de conteúdo, eu estava sempre compartilhando nas minhas redes sociais. Então, todos os meus colegas, todas as pessoas que me conheciam da minha rede de amigos e de contatos, estavam sempre vendo meus compartilhamentos dos meus conteúdos, dos artigos que eu escrevia e também das entrevistas que eu tinha dado para a internet. Isso tudo foi me dando muita autoridade, né? E muita credibilidade, porque eu estava falando sobre o assunto do meu domínio, da minha área de atuação, da minha expertise. E isso, aos poucos, foi me tornando uma especialista no tema direito de família e sucessões e também que envolva a área internacional, essas ações de família no âmbito internacional. E tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não tem pergunta, não. Tem algumas questões do tipo, não sei cobrar, meu grande dilema, mas assim, eu quero fazer uma pergunta. Para você, qual o principal ou os maiores desafios que você iniciou no início da carreira? Foi cliente, prospecção de cliente, o saber cobrar, a própria insegurança da carreira ou o direito em si? Né? Uma advogada, digamos assim, prestes digamos assim, a gente fala do empreendedorismo bem assim, você enfrentar os problemas, pegar, assumir os problemas e tentar resolver na prática com o conhecimento que você tem ali agora. Olha, eu confesso que a prospecção de clientes é o que é mais difícil, ainda mais porque eu não sou filha de político, nem de advogado, nem de ex-procurador, ex-ministro, ex-nada. Não tenho pai, não tenho patrocínio, não tenho padrinho, não tenho nada aqui em Brasília. Então, realmente, prospecção de clientes ela é muito difícil, porque para quem já tem essa rede de contatos aí, já facilita muito. E no meu caso, realmente tive que construir do zero, simplesmente com estudo e trabalho duro. É muito conteúdo que eu tive que divulgar para aparecer um cliente ou outro que vem, que aparece também, porque não tem, veio de fora, não tem nenhum contato na cidade, então usa a internet para encontrar um profissional, ou então alguém que está em outro estado, em outro país, que também procura pela internet, acha o meu conteúdo. E aí, a partir desse cliente satisfeito, eu entrego o resultado para ele, ele sempre volta, ele me entrega, ele me indica quando alguém precisa, e muitas vezes eles vão lá na internet, no LinkedIn, no Facebook, deixar uma recomendação, uma avaliação, que isso me ajuda muito, é muito bom ele deixar um feedback lá para mim. E eles fazem isso por espontânea vontade, porque ficaram satisfeitos com o meu serviço, que eu procuro dar um atendimento VIP. Como eu sou Maravilha. muito exigente, eu entrego um serviço que eu gostaria de comprar. Então, o cliente, quando ele supera a expectativa dele, ele fica tão satisfeito que ele vai lá e faz um elogio, e recomenda, e avalia. Então, essa prospecção de clientes ela é muito difícil.
ela se mantém ao longo dos anos da advocacia. Difícil, porque a advocacia, você não pode, como eu já falei para você, é igual andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai. Claro que depois de uns anos, facilita o fato de você já ter uma clientela que sabe que você é boa de serviço e que sempre te indica quando alguém precisa. Só que você não pode parar de se atualizar, não pode parar de estudar, tem que estar sempre indo para congresso, indo para palestra, manter estudando e tem que estar se atualizando sem parar e continuar fazendo o seu trabalho para o cliente manter satisfeito e te indicando mais e mais. É um trabalho dia a dia, paulatinamente e eterno. Doutora Nelma está perguntando aqui qual o seu público-alvo. O meu público-alvo é no direito de família e sucessões, eu me especializei em defesa dos direitos dos homens, como nicho de atuação para eu me destacar nesse mais de 1 milhão de advogados que temos hoje em dia. Eu acho que requer o advogado hoje em dia para se diferenciar. Ele além de ter que ser o melhor, e ele vai ser o melhor se qualificando, estudando, ele tem que ser muito qualificado, ele também tem que ser diferente, ele tem que ter um diferencial. Então, eu, além de eu estar me qualificando cada vez mais, eu também peguei um subnicho para eu, né, me diferenciar. Assim como o advogado trabalhista especialista em empresa, tem o advogado trabalhista especialista em empregador, tem o advogado direito administrativo especialista em concurso público, tem o advogado direito administrativo especialista em processo administrativo disciplinar. Então, são subnichos dentro do nicho para que a pessoa esteja cada vez mais qualificado, mais nichado, para que ele tenha um diferencial no mercado e fique conhecido. Como vai naquele lá, que aquele lá concurso público é com ele. Vai naquele outro que. E assim se torne referência, né? Porque não é só escolher a É, área do direito, é escolher o segmento e ressegmentar o direito baseado no seu próprio nicho de atuação e tentar ser o melhor. é, isso. Tentar Você, não, temos que buscar é, ser o melhor e sermos diferentes, ser o melhor e diferente. verdade, excelência. Doutor Zé Ricardo pergunta se a senhora tem fanpage ou promove conteúdo na sua página. Eu tenho a fanpage da MSB Advocacia e o Instagram Advocacia em Pauta. Eu promovo conteúdo praticamente diário, conteúdo jurídico e o dia a dia da advocacia também, dando dicas para advogados. Quando você ressegmentou para esse público-alvo, homens dentro do direito de família, você já tinha a noção, o objetivo claro do que você queria? Não, eu não tinha. Isso foi uma estratégia de marketing mesmo, estudando marketing, que eu vi que eu deveria me diferenciar. E como eu já atuava na defesa de homens nos sindicatos rodoviários por 1 ano e meio, acabei vendo muito o lado do direito dos pais, né? O que os homens, os pais queriam, o que eles sempre estavam, os problemas deles na área de família. Então, acabei sempre vendo o lado deles. E aí, no momento que eu tive que definir para eu me diferenciar no mercado, eu optei por defender os direitos dos homens por eu ter mais tempo de vivência e experiência trabalhando com isso, defendendo esses clientes. Perfeito. Tem um comentário aqui, na verdade tem dois, né? É a doutora Micaela Leonardo. Ela está perguntando se o retorno com relação à advocacia de família demorou, porque o sonho dela é atuar com família. Ela hoje trabalha, ela basicamente, ela atua com área trabalhista, mas ela não pretende ficar na área trabalhista, ela só está buscando a estabilização financeira pela área trabalhista, mas o sonho dela é atuar com direito de família. Sim, a área de família é uma área muito difícil, porque ela é muito concorrida e tem um problema maior. Quase não tem escritório especialista em direito de família, como o meu. Mas todo mundo faz família. O tributarista pega a família, o trabalhista pega a família, o administrativista pega a família,
Todos os profissionais de todas as áreas acham que família é fácil, é moleza fazer um divórcio, fazer uma pensão alimentícia, fazer um inventário. Todo mundo faz família. Especialista em família mesmo quase não tem. Escritório especialista em direito de família como o meu é raro. Agora, todo mundo faz família. Então, pelo fato de todo mundo fazer família, e com esse número enorme de advogados que nós temos no Brasil, mais de 1 milhão e 87 mil ativos, não é nem bacharel, não, e nem com inscrição inativa, são ativos. Então, fica muito difícil, né? Porque todo mundo conhece um advogado perto, e aí pergunta, então vamos divorciar, eu pego sua causa. Então, no meu caso, demorou muitos e muitos anos, porque eu tive que construir um nome, fazer uma reputação ao longo de muitos e muitos anos, né? Trabalhando duro até há 11 anos que eu estou, mais de 3 anos de estágio, 14. Foram os inúmeros cursos, especializações e o mestrado que eu faço, e enfim, não é fácil. A advocacia realmente é profissão de longo prazo. Na verdade, tem três perguntas. A primeira que vai fazer sou eu, mas não é nem a sua, doutora Nelma, vai ser a minha mesmo. Atuando com homens, como é que os homens chegavam até você? Não, porque assim, você falou que atuou com relação, se especializou em direito dos homens, mas assim, como é que eles procuravam você e não um advogado? Agora estou sendo bem com relação a gênero, né? Como é que eles procuravam uma mulher para defesa e não um homem para defendê-los? Eu sei que você tem cara de briguenta. Olha, eles encontravam os meus artigos na internet, né? E aí a maioria me procuravam eram pessoas concursadas, pessoas que vieram de fora, que estavam buscando um advogado especialista através da internet. Então assistiam meus vídeos, liam meus artigos e viam meu currículo. Eu acho que coincidência da vida, a maioria que me procuravam eram homens. E aí depois, em 2015, eu decidi divulgar, publicizar que eu era especialista no direito dos homens. Mas isso não faz com que eu não atenda mulheres. Inclusive, tenho vários clientes mulheres. Só que me especializei na defesa da guarda compartilhada, por exemplo, que eu realmente acho que é o melhor para os filhos. E esse é uma pauta de interesse dos pais, porque a maioria das mulheres ainda tem aquela presunção histórica que a mulher é a mais apta a ficar com a guarda, ficar com os filhos, etc. E não é bem assim. A experiência e os psicólogos vieram mostrando que a participação conjunta dos pais e a responsabilização conjunta é melhor para a educação dos filhos, para o crescimento deles. Então, eu me divulguei em 2015, acabei saindo na imprensa. Então, desde que eu me lancei na imprensa, que os jornalistas se interessaram por essa pauta, aí mais pessoas do público masculino me descobriram, e quando eles têm problema de litígio familiar, eles me procuram para defender o interesse deles. A doutora Nelma está perguntando aqui, dentro da área de família, quais são as causas mais recorrentes? A maioria das minhas causas são divórcio. É divórcio, inventário, aí uma vez ou outra tem algum caso de oferta de alimentos, ou então um pai quer uma revisão, uma pensão alimentícia, mas a maioria das minhas causas são divórcio. A pessoa está se separando, me procura, aí eu tenho que entrar com oferta de alimentos, com ação de guarda e regime de convivência, e o divórcio, partilha de bens. Doutora Beatriz está perguntando que para ingressar, para se especializar na área de família, qual o mais indicado? É fazer um mestrado, uma pós-graduação? E se você pode indicar alguma coisa para a pessoa que quer começar a atuar com família? Especialização em direito civil e processo civil e experiência prática, trabalhar muito com a área de família, porque foi o meu caso. Eu trabalho com a área de família desde os meus estágios do escritório de advocacia.
Doutora, você acabou de falar que todo mundo atua com família, né? Que acaba complicando a carreira do advogado especializado mesmo, especialista, Sim, focado na área. Essa questão de todo mundo trabalhar também, digamos assim, em consequência disso, existe uma competição por preço acirrada nessa carreira de advogado de família? existe a questão de ter clientes que estão procurando advogados e tem aqueles que estão procurando o preço. Eu costumo dizer que quem vem por preço vai embora. Se ele não ver o meu valor e não achar que o valor que eu estou cobrando de honorários é o valor justo, a proposta justa para o meu processo, para cuidar do processo, ele vai procurar um outro advogado que ele ache mais barato. Pode ser que ele não tenha o resultado almejado, talvez ele não fique satisfeito. Eu sempre me pauto pela tabela da OAB, eu me qualifiquei bastante, já tenho muita experiência, é muito chão já para eu me impor no sentido de me basear pela tabela como valor mínimo para cobrança. E o profissional que achar que meu preço, a tabela é caro, e ele for procurar alguém por preço, talvez ele não vai ficar tão satisfeito assim com o trabalho que ele vai ter, né, que o advogado vai proporcionar para ele. Porque eu costumo falar que o advogado ele tem que saber o valor do seu trabalho. Porque quem não sabe o seu valor pode custar muito caro. Eu mesmo tenho um processo no início da minha carreira que eu não soube cobrar, que eu cobrei abaixo da tabela e que hoje eu me arrependo amargamente, porque eu estou cuidando da ação até hoje. E no fim das contas, eu paguei e foi para trabalhar. Eu trabalhei de graça, não. Eu fiz foi pagar para trabalhar, porque o processo dura muitos anos para concluir. Você tem que ficar acompanhando ele e todo mês, e vai, passa um ano, 2 anos, 3 anos, você está lá acompanhando. Então, realmente, nós advogados temos que nos valorizar como a classe inteira e nos pautar pela tabela daquele estado, porque aquele valor já é realmente o custo mínimo para o próprio. Temos, nem que seja parcelar numa Casas Bahia e os honorários, mas não entrar nessa guerra de preço, tem que realmente se valorizar. A doutora Micaela está colocando aqui, porque ela atende famílias, pelo que eu estou entendendo, de baixa renda. Então, assim, o perfil de público-alvo, ela acaba tendo que se submeter e cobrar abaixo da tabela, né? Aí pergunta, na sua perspectiva profissional, você constata que na área de família teve uma expansão nos seus objetivos de litígio, novas demandas? Eu foquei a minha advocacia, eu voltei a minha advocacia para atender o público A, B. Então, eu fui direcionando um perfil do meu trabalho para esse público. Me especializei cada vez mais para pegar litígios de alta complexidade. Também escolhi abrir o meu escritório numa localização e com uma estrutura adequada para atender o tipo de cliente que eu gostaria, porque eu não gostaria de trabalhar no volume. Eu queria trabalhar era com qualidade, poucas causas selecionadas e de complexa solução. O seu escritório é escritório boutique? É um escritório boutique, um Bastante trabalho especializado. artesanal. Bastante especializado, bastante focado em causas de alta complexidade. Isso, uma causa que for de difícil solução e que exige bastante profundo conhecimento num tema. É Perfeito. bem especializado. Tanto que eu sou especializado no direito dos homens, especializado na defesa da guarda compartilhada e área internacional. Você lida com família na área internacional também? Tem direito de família internacional, que são, né, os clientes que têm bens no exterior, divórcios, casamentos entre estrangeiros. Perfeito. Uma pergunta, doutora Alane, né? Eu acho que vai soar redundante, perguntando se você cobra consulta. Eu cobro consulta. A tabela da OAB do DF estipula um valor mínimo para cobrança. Cada estado tem sua tabela. Cada estado estipula os valores dos honorários. Eu recomendo cada um seguir a tabela do seu estado.
e eu cobro a consulta dizendo ao cliente que eu vou abater no valor do honorário caso ele feche o contrato comigo. Mas para aquela 1 hora que eu estou ali vendendo o meu conhecimento, todo o meu estudo e trabalho, eu estou ali vendendo minha hora de trabalho para ele. E eu cobro o valor mínimo que indica na tabela. Se for o caso, eu até parcelo em 2 vezes. Se for uma pessoa que está, né? Ah, não, parcelo, pode me dar 2 cheques, ou faz uma transferência bancária, mas eu cobro e depois abato no contrato de honorários fechado comigo. Porque eu já cansei no início da minha carreira de não cobrar, a pessoa pegar toda a informação comigo e levar para o irmão fazer, para o primo fazer, para o amigo que vai fazer de graça e vai assinar. Então, a gente tem que vender o nosso estudo, o nosso conhecimento, sim. Agora me surgiu uma curiosidade. Realmente, quando caiu a ficha e você começou a cobrar, quando que eu digo, como quando despertou isso em você com relação à cobrança? E no início foi difícil cobrar? No início foi difícil cobrar, porque a gente acha que vai tomar muito não, mas se a gente não começar a fazer isso nunca, vai ficar para sempre sem ter a coragem de começar a cobrar. E aí, mas eu tive que ter um trabalho de muita qualificação. Eu tive que ir me qualificando cada vez mais, que quanto mais me qualificava, mais eu ia tendo autoridade e credibilidade para poder cobrar e a pessoa querer pagar. Porque com tanta autoridade e credibilidade a partir de tanto conteúdo e qualificação que eles veem em mim, eles, né, se sentem seguros a pagar e falam, não, eu vou com ela porque ela resolve. Eu Muito só bom. pude cobrar a partir do momento que eu pude me qualificar. Eu já tinha um baita currículo. E que as pessoas E começaram a muito ter você como referência, né? Perceber você como referência. Então ficou mais isso, fácil. porque eu já tinha. Olha, eu fui começar a cobrar consulta, eu acho que em 2015, 2014, 2015, eu já tinha dia de advocacia, estava desde 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu já tinha 7 anos de advocacia. Foi 7 anos de muito estudo, de muito conteúdo, para que eu já senti que eu já tinha que mudar de chave, já tinha que começar a cobrar, porque eu já tinha muita qualificação, já robusto, para já ser vista como autoridade e as pessoas confiarem em mim. Né? Foi uma estrada longa. Doutor Alan pergunta aqui: você acredita que hoje o direito de família está mais complexo? Ou será que são as relações humanas que estão mais complexas? Olha, hoje em dia o direito evoluiu muito, ele mudou muito também. Né? Antes, para começar, aumentou o número de divórcios drasticamente nos últimos 20, 30 anos. Antigamente ninguém se divorciava. Com a crescente demanda de divórcios, veio ainda os institutos mudanças na nossa sociedade. Né? Como eu disse anteriormente, a presunção histórica de que quando acontece um divórcio, os filhos vão ficar com a mãe. E aí começou a mudar, porque os pais começaram a brigar, querendo ter a guarda dos filhos. Alguns pais mais amorosos começaram a brigar. Começou a ter muitos adultos cheios de traumas e sequelas, os psicólogos descobriram que eram oriundos das separações. Que aqueles adultos traumatizados eram porque passaram por uma separação dos pais quando criança ou adolescentes. E aí começou a ter diversos estudos na área da psicologia, né, psicossocial, porque está tudo interligado, para começar a entender que talvez teria que ter um ajuste aí, porque com essas mudanças dos novos tempos, com divórcios e esses filhos de pais separados, é uma nova conjuntura, e foi mudando tudo. E aí entrou-se com o Instituto da Guarda Compartilhada, que começou lá na Europa, né? Que aí os pais vão estar presentes, estão separados, mas os dois vão continuar criando os filhos, para que esses filhos não cresçam adultos também traumatizados, cheios de problemas, e por aí foi. Então, com toda essa mudança da nossa sociedade, com toda essa mudança de legislação, que foi temos que nos adequar a essa nova situação que temos,
Tem, também veio muita lei com isso, e é tudo muito novo. Então, está todo mundo se adaptando, está todo mundo entendendo, e ainda assim, o nosso judiciário, a lei da guarda compartilhada é coisa recente, é de 4 anos para cá, então ainda estamos em fase de adaptação até hoje. Ainda tem muitos juízes que têm dificuldade em aplicar a regra, que é guarda compartilhada. E temos que ficar litigando em juízo para fazer prevalecer a regra, né? A regra já está lá. Teve que vir uma resolução do CNJ para falar que é para aplicar a lei, que é a regra. Então, é muito complicada a situação hoje, realmente está muito complexa. Tem uma série de perguntas aqui agora, né? O que você acha das constelações familiares para a resolução de casos de direito de família? Eu acho ótimo, inclusive eu sou adepta da constelação, já me constelei algumas vezes, e eu acho excelente, eu acho que todas as formas alternativas de solução de conflitos são muito bem-vindas, todas elas. Eu super apoio e recomendo, inclusive meus clientes. Tem outra ótima aqui. Como dizer a um cliente que ele perdeu a causa? Como dizer ao cliente que ele Que perdeu a ele causa? perdeu a causa, é. Para começar, o advogado ele não pode garantir vitória. O advogado ele é atividade de meio, ele não é atividade fim. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, na hora que ele pega uma causa, na hora que ele fecha a causa com o cliente, ele tem que passar para o cliente todas as possíveis situações para resolver aquela demanda e o percentual de êxito. Qual é a chance de vitória que ele tem para aquela causa? Então, desde o início, o cliente tem que estar ciente se a chance dele é grande ou se a chance dele é baixa. O advogado não pode nunca mentir, enganar o seu cliente, tem que ser verdadeiro, falar sempre a real, porque se ele faz um negócio desse, falando que a chance é grande, quando na verdade não é, e no final ele pede, ele vai ficar com uma cara grande. Então, o advogado ele tem que estudar bastante a jurisprudência, o direito, tem que saber se aquele é um bom direito, para ele só pegar a causa se realmente for um bom direito. Porque se não for, ele não tem que entrar em aventura jurídica, porque ele só vai se queimar. Ele vai se queimar com o cliente, ele vai se queimar com o juiz, com o promotor, com o servidor, porque nós estamos sendo avaliados o tempo todo e por todo mundo. Ali, nós advogados, não é só o nosso cliente que está avaliando a nossa atuação. O advogado, a parte contrária, está nos avaliando, o juiz, o promotor e o servidor também está nos avaliando. Inclusive, o pessoal da justiça sabe quem é o bom advogado e quem não é, pela atuação e compostura daquele advogado. Desde ele entrar com aventuras jurídicas ou não, ele está sendo avaliado como um bom ou ruim. Então, é muito certo que o advogado ele tem que ser muito ético, ele tem que falar a verdade, ele deve entrar com causa somente que ele sabe que tem um bom direito, que ele sabe que aquilo é justo, tem um direito a ser defendido, e aí ele tem que dar seu sangue, ele tem que falar, lutar com unhas e dentes, ele tem que dar um atendimento excelente ao cliente. Toda vez que o cliente ligar, tem que atendê-lo, passar informação processual, por livre e espontânea vontade, tem que procurar o cliente para informar de novidades e decisões, tem que estar sempre acessível, sempre disponível, porque mesmo que ele perca a causa, o cliente ficou satisfeito com a atuação dele e ele vai poder olhar o processo e ver que ele teve uma atuação impecável. E caso esse cliente insatisfeito peça qualquer outro profissional para avaliar o serviço daquele advogado, vão falar, não, ele trabalhou perfeitamente, então não é culpa do advogado. Caso ele tenha perdido, não foi culpa do advogado. Foi porque realmente o judiciário entendeu diferente, mas ele teve uma atuação perfeita e foi sempre solícito e atendeu bem o seu cliente. Estão fazendo algumas perguntas curiosas, mas antes disso, você utiliza. Alguém perguntou aí, já passou, técnicas de mediação na advocacia de família, na sua advocacia? Sim, quando tem um caso que está um litígio muito forte, ou está uma briga feia, cabulosa, e aí nós contratamos mediadores para começar a intermediar entre o casal, para que eles
comecem a ter um diálogo e passem ao longo do tempo, porque demora semanas uma mediação, né? A mediadora vai marcando várias reuniões para ir colocando para eles as situações e as possibilidades de solução conforme a lei, para que eles estejam cientes dos direitos e deveres deles e eles passem a ter uma comunicação para que a partir dali eles mesmos possam chegar num consenso. Caso eles não consigam chegar nesse acordo antes da audiência, já está mais facilitado a comunicação para que faça uma conciliação naquele dia da audiência. Não, eu imagino, assim, como cliente de advogado de família, eu imagino que seja difícil, por conta da carga emocional que existe entre as pessoas envolvidas, entre os envolvidos. Sim, Imagino que é difícil, complicado. Doutora Ari coloca, a doutora dá o seu número de celular para o cliente. Como lida com clientes que ligam ou mandam WhatsApp durante o fim de semana ou noites, dos dias de semana? E assim, essa é uma questão frágil também para a advocacia de família, porque as pessoas precisam de atenção, né? Está num momento difícil da vida. sim. É função do advogado acalmá-los, né? E a gente tem que ouvir e passar segurança para eles, para que eles não fiquem tão atrás da gente. Eu digo que é função nossa que eles tenham uma confiança muito grande no nosso trabalho e a gente passe cada novidade, cada mudança de andamento, cada decisão, já deixa ele avisado que ele vai receber um e-mail e uma mensagem com qualquer novidade que tenha no processo dele. Que ele não precisa entrar em contato com a gente, que ele vai ser informado de qualquer mudança, qualquer novidade, e mesmo que não haja novidade, ele tem que saber que ele vai receber uma posição processual uma vez ao mês, nem que seja para dizer, olha, não teve mudança nenhuma no seu andamento. Então, ele tendo consciência disso, ele estando seguro e confiando no advogado dele, ele já vai deixar o advogado dele em paz. Ele só fica no pé de advogado quando ele está muito inseguro. E aí, quando ele também está ansioso, aí é papel do advogado tirar aquela ansiedade dele, acalmá-lo, passando segurança e falando coisas que sabe que vai acalmá-lo, que vai tirar aquela ansiedade toda que ele está. Você acabou de responder a segunda pergunta dele, que ele pergunta o perfil que o advogado, que as pessoas mais procuram com relação ao advogado de família. Você acabou respondendo, que é exatamente o advogado que lhe dá atenção no momento correto, no momento que está ali para ouvir o cliente, que sabe que vai estabelecer uma relação de confiança e que ele vai poder contar com o advogado. Não é o advogado que vai sumir da situação. Sim. Né? Doutor Jordana coloca aqui, como você faz para estudar a causa? Você pergunta para o cliente sobre a causa para estudar até a primeira reunião, até a consulta? Como é que você faz para estar preparado para a primeira reunião? Na verdade, pelo que eu estou entendendo aqui. No meu início da advocacia, eu pegava o máximo de informações sobre o caso, né, antes da primeira reunião. Hoje em dia, como eu já domino praticamente todos os casos, porque eu já trabalhei em todas as causas possíveis e imagináveis em 14 anos, então é muito difícil de aparecer uma novidade para mim, alguma coisa que eu não saiba o que responder, que eu não domine o tema. Já são 14 anos de muito estudo e trabalho, né? Se for contar mais os anos de faculdade aí, a soma de tudo dá já bem uns 15 anos lidando com direito. Eu não posso falar casos particulares porque a gente está numa live aberta, senão eu ia falar, mas tudo bem. Mas assim, doutora Alan coloca, tem que ser pai, mãe, psicólogo, ter visão de futuro, e que para ele é a área que ele mais gosta, porque é a área mais humana. E eu também acredito que o advogado de família tem que ser muito humano,
tem que olhar a outra pessoa, não de cima, mas como uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por um momento difícil. Porque é um momento difícil, né? É, E doutor Ari pergunta aqui: sabemos que no direito de família acontecem situações curiosas, casais que se reconciliam no meio do divórcio, né? Situações íntimas reveladas na questão familiar. Qual foi a situação mais inesperada que a doutora passou durante sua carreira? nunca me deparei com nenhum casal que tenha desistido de se separar. Olha, agora um caso. Tem alguns casos que nos marcam muito ao longo, né? Só deixa eu pensar num que me marcou muito. Teve uma situação que eu fiquei com muita pena do pai, porque ele estava no processo de separação, ele procurou uma advogada para defendê-lo, e essa advogada não entrou com a causa dele, ficou 30 dias de documentação dele parada, aí a ex-mulher entrou primeiro. Essa ex-mulher entrou e pediu bloqueio de bens dele, e aí a advogada dele disse que não precisava de ir na primeira audiência, porque ele não tinha sido citado. Só que aí ela juntou algumas provas lá no pedido lá liminar, e nessa audiência ela compareceu e bloqueou todos os bens, e esse era um patrimônio de 33 milhões discutindo a partilha de bens, e esse pai ficou a pé, andando de ônibus, porque a ex-mulher conseguiu bloquear todos os bens dele, ele não tinha acesso a nenhum real de nenhuma conta dele. Eu fiquei com muita pena dele, a situação dele estava muito complexa. Teve Quanto uma outra. vale um bom advogado, hein? Exatamente. Ele me procurou no meio da causa, querendo que eu pegasse essa causa dele na metade do caminho, porque ele estava querendo representar na OAB a advogada dele, porque ela não tinha entrado com a ação dele, ela tinha falado que não precisava ir na primeira audiência, que foi a que bloqueou todos os bens, ele ficou a pé. Depois ela fez uma contestação ainda, que ele não gostou da defesa, que ele achou muito mal feita. E na audiência, depois que teve também, ele não gostou de nada do que aconteceu lá, da atuação, e ele continuou com os bens bloqueados. Ele estava desesperado, querendo que eu pegasse essa causa dele, para tentar salvá-lo de todo o problema que já tinha acontecido. Eu fiquei realmente, assim, fiquei muito triste, assim, por ele, pela situação que ele se encontrava. Outro caso também que eu achei muito interessante, interessante sim, não interessante, Curioso. foi complexa a coisa, porque era um casal que se separou porque ele me procurou, o cara me procurou primeiro, porque ele disse que a mulher dele tinha traído ele com um colega de trabalho. E ele estava suspeitando que ela tinha separado, pedido de divórcio para ficar com esse colega de trabalho. E aí depois a suspeita dele se concretizou. Ele estava com um bebê de meses. Ela largou ele para ficar com um colega de trabalho, que também se divorciou de uma mulher com outra filhinha pequena. E aí os dois traídos me procuraram para defendê-los, cada um com seu respectivo. E o casal que estava juntos, colegas de trabalho, eles estavam juntos mesmo, e depois eles até tiveram um outro filho no meio do processo de divórcio, se casaram, foram morar juntos até antes de sair o divórcio, eu defendendo as duas partes, os dois traídos, assim, foi uma briga, na verdade, já dura mais de um ano, isso, um ano e meio, essa situação, essa briga de casais, e esses dois traídos também se juntaram e virou um novo casal. Foi uma troca de casais aí, com dois litígios cabulosos de divórcio, de briga ferrenha, um rolo danado. Doutora, Parece história de novela, é, novela da nove. doutora Júlia pergunta que sites, blogs, perfis a senhora segue para se atualizar diariamente.
Ai, eu não me atualizo de nenhum site, blog, não. Eu estou sempre lendo conteúdos jurídicos do Conjur, os artigos que do consultor jurídico. Deixa eu ver o que mais que eu procuro. Além de migalhas, eu leio migalhas. Tem alguns do Amo Direito, que eu acho legal. Tem até um Instagram do Direito, que bota as chamadas das matérias lá. São esses. Doutora Ari pergunta: você acha fundamental para o início de carreira como autônomo no direito de família ter um espaço físico próprio, um escritório? No início eu não tinha, eu atendia em cafés nas salas da OAB. E mesmo assim resolveu, né? Sim, Resolveu. Agora eu vou fazer uma pergunta, já que quer dizer, as pessoas continuam fazendo pergunta, mas eu vou fazer a minha. eu tô, eu tô com 1% de bateria. Eu acho que eu vou Ó, gente, sair a daqui a qualquer pouco a momento. gente acaba. Você acha que é possível hoje começar na advocacia, ou mesmo falando em prospecção, ou mesmo de projeção de carreira como advogado? É possível hoje em dia começar como advogado autônomo sem utilizar a internet? Eu acho, se a pessoa não tiver nenhum contato, eu acho praticamente impossível. Se ela não tiver uma rede já de contatos, familiares, amigos, já ser de uma cidade, de um lugar onde ela já tenha, já conheça pessoas, se for começar do zero numa nova cidade como eu acho muito difícil. Hoje em dia, praticamente impossível. Doutora Ali pergunta: a senhora trabalha em parceria com psicólogos ou detetives nas causas? Já aconteceu de precisar detetives, psicólogos? Não, assim, eu tenho, já aconteceu de eu ter um cliente que era policial e que ele fazia trabalho de detetive e que eu já pedi ele para me ajudar em outras causas também, em algumas investigações de dados. Psicólogo, eu indico para psicólogo quando eu vejo que é um caso que precisa muito. Uhum. Gente, em função da bateria da doutora Marielle, que já está acabando, então, assim, nós vamos encerrar a live, mas não se preocupem, não, porque eu vou convidar ela para outras iniciativas. Então, assim, ela volta em outros momentos, né, doutora? Já tô assumindo compromisso de público, porque, assim, daqui a pouco a bateria acaba, então é melhor a gente arrumar, fechar a live redondinha. Quero agradecer a todos que participaram. A gente está com a live bombando, cheia de gente. Tem quantos? Agora, ao vivo, na atual, tem 34 pessoas, tá? Então, ainda está com um público legal. Então, nós vamos agradecer. Alguma Queremos. pergunta imprescindível? Doutora Ali está colocando que foi muito boa a live, mas assim, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente essa noite. Não se preocupe que eu convido a doutora Marielle em outra oportunidade para a gente falar mais, falar mais, inclusive de direito de família, de direito internacional. Doutor Alan coloca muito obrigada, excelente, né? Mas assim, falar de fatos curiosos mesmo da advocacia, que a gente sabe que Vamos marcar outra. Vamos ver quando eu estiver mais tranquilo. Porque o mestrado está me apertando muito, mas às vezes dá para fazer. E eu vejo maio ou junho uma nova data. tá vendo, gente? A gente vai fazer uma nova data e vai estender ainda mais o assunto, tudo que vocês querem. Eu É, adorei, doutora Marielle, muito obrigada. Eu vou deixar você fazer suas palavras finais, né? Então, eu vou me despedir de vocês e vou pedir que a doutora Marielle aqui também se despeça e coloque suas palavras finais. muito obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada pelo convite, Daniela. Gostei muito de compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, incentivar os advogados aí a seguirem a vocação de vocês. E se é o que vocês gostam, Ah, sigam, peraí, doutora, persistam. antes de você se despedir, deixa eu compartilhar suas redes sociais, que as pessoas estão me pedindo e eu preparei, né? Doutora Marielle tem um perfil lá no Instagram, que é a Advocacia em Pauta.
E aqui no Facebook é o MSB Advocacia. Então Isso. sigam a doutora Marielle, converse e entre em contato com ela, que esse contato, inclusive, pode ser estreitado, né? Como prometido, já está aqui a página, o perfil dela no Instagram, o site, que é o msbadvocacia.com.br, né? E Tem o agora, blog, e tem muito artigo lá no blog, bastante, desde 2009. perfeito, agora sim eu vou passar a palavra para ela encerrar e se despedir de vocês. É isso aí. Sigam todos aí o Instagram Advocacia em Pauta, tem conteúdo jurídico e advocacia diário. Tem também o blog jurídico, que também tem o nome de Advocacia em Pauta. Está lá no meu site, www.msbadvocacia.com.br. E, gente, muito obrigada por tudo e até uma próxima. Será um Nós que prazer. agradecemos. Tchau e até mais. Tchau. Nós que Valeu. agradecemos, gente, de verdade. Foi uma excelente live. E nos vemos na próxima semana. Eu vou receber a doutora Isis Fontinelli, também da OAB de Goiânia, diretora de inovação da OAB de Goiânia. A gente vai falar sobre a valorização da advocacia. Sonho ou realidade? Olha que polêmico. Vamos começar valorizando a advocacia, cobrando honorários, seguindo a tabela de honorários, para Perfeito. recuperar a valorização da classe e o prestígio da profissão. É uma Perfeito, profissão muito doutora. bonita, muito nobre, o advogado. Isso mesmo. Então, vocês que estão presentes aqui na live, já deixa o convidado para a próxima, dia 25, próxima quarta-feira, a gente vai receber aqui a doutora Isis Fontinelli. Grande abraço, gente, e até semana que vem. Meus alunos que estiverem aqui na live, a gente se vê amanhã, porque tem aula amanhã ao vivo. Tchau. Tchau.